Boa tarde, presidente. Inicialmente gostaria de saudar o espírito democrático dessa comissão em permitir o debate sobre um assunto tão sério para o nosso país neste momento. Mas, presidente, eu gostaria de começar a minha intervenção fazendo uma reflexão de que é óbvio que nós temos um problema sério no país hoje, que é um problema fiscal, né? Isso é um consenso sobre isso. Nós temos um problema grave e esse problema precisa ser resolvido. Mas é importante também a gente verificar em que quadro que esse problema fiscal, na verdade, ele se apresenta. Nós temos um problema muito sério no nosso país. O Brasil é um dos países onde tem uma desigualdade social mais profunda do mundo. Um dos países se destaca nesse quesito. Eu, particularmente, quando vim para essa casa, fiz um compromisso que é o de não votar em nada que aprofunde essa desigualdade social. E essa proposta da reforma da Previdência, quando foi colocada inicialmente, é só verificar o item da justificativa na última página, onde se coloca a projeção de economia. Nós vamos verificar claramente que durante os 20 anos, nos próximos 20 anos, a previsão inicial era que se economizasse dos 4 trilhões e 400 bilhões, 4 trilhões no regime geral. Então, evidentemente, isso dá quase 92%, 93%. De fato, quem pagaria a conta é quem está no regime geral, que recebe, em média, 2 salários mínimos. E nós entendemos que o relatório, embora tenha atenuado esse problema ao retirar situações como o BPC, a aposentadoria rural, na nossa opinião, ela mantém na essência essa característica. E nós entendemos que, num quadro, por exemplo, para pegar alguns dados como nós tivemos no ano passado, onde o serviço da dívida pública, nós comprometemos 354 bilhões do orçamento, ou mesmo na renúncia fiscal que representou 361 bilhões para atender os amigos do rei, porque no Brasil é assim, a classe média, o trabalhador paga seus impostos, mas grandes grupos econômicos, os bancos, têm seus privilégios na hora de apresentar a sua responsabilidade tributária. Nisso não se toca. Isso significou, somente esses 2 itens, quase 700 bilhões. Nós estamos aqui falando em 10 anos, retirar, desapropriar, confiscar do trabalhador que ganha na média 2 salários mínimos, mais de 3, nos próximos 20 anos, mais de 3 trilhões de reais. Nós não podemos aceitar essa posição. Só para dar um exemplo, nós entendemos que não dá para comparar a questão do abono salarial do que é a proposta, que era de 1 salário mínimo, agora passou para R$ 1.300 aproximadamente, as pessoas seriam beneficiadas. Nós temos que retornar à questão dos 2 salários, quem ganha até 2 salários mínimos, porque não dá para dizer que quem ganha R$ 1.700, R$ 1.800 é privilégio, porque está tudo se dizendo agora, não, é para conter privilégios. Isso é uma falácia. Nós somos contra qualquer tipo de privilégio. Agora, nós não podemos demonizar as carreiras públicas, nós não podemos entender que quem está no regime geral seja um privilegiado, porque ganha na média 2 salários mínimos. Então, senhor presidente, nós temos um quadro do país, só pegar, por exemplo, o resultado dos bancos, lucro dos bancos. No primeiro trimestre desse ano, os bancos tiveram um acréscimo de 22% no seu lucro. Somente os 4 maiores bancos tiveram um ganho de 20 bilhões de reais no seu lucro líquido. E, senhor presidente, nós, por um lado, entendemos que essa reforma da Previdência tomou atitude correta nessa questão da tributação sobre os bancos, mas tem uma questão aí que está nos chamando a atenção, que é muito grave, com relação à questão do BNDES. Porque também, se nós provocarmos a extinção do BNDES, nós estaremos, na verdade, atendendo interesse de bancos. E aqui nós temos uma medida
na verdade, a única arrecadação garantida por lei, o único financiamento, o único recurso que vai para o BNDES, que é garantido por lei, é justamente, né, o que está sendo retirado nesse relatório. Então isso é muito sério, porque o BNDES fica, na verdade, retirado a sua característica de um recurso que estabelece uma política de Estado, o instrumento de ter um financiamento, na verdade, para impulsionar emprego, para gerar desenvolvimento. Né? Nós podemos fazer um balanço aí do que foi o BNDES, os equívocos, isso é uma história. Eu sou membro da CPI do BNDES, sou membro da CPI, mas entendo que os erros não podem justificar o fim do BNDES. E o que esse relatório está fazendo, ele está tirando o oxigênio fundamental da existência, da permanência do BNDES como um instrumento que foi criado em 1952. Aliás, senhor presidente, no último dia 20 de junho, o BNDES fez aniversário, 67 anos de existência. E esse relatório está, na verdade, dando tiro de misericórdia, relator. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre essa situação, né, dessa retirada desse recurso do BNDES. O BNDES ficará sem garantia nenhuma de recurso, porque o recurso do Tesouro, só para você ter uma ideia, o ano passado, eu estou com os dados aqui, o que significa, na verdade, o recurso que é garantido pelo PIS/PASEP, que é um recurso constitucional, ele significou 36,4%. O recurso do Tesouro foi 38%. Se nós retirarmos esse recurso, nós deixaremos um governo, se quiser, né, hoje mesmo, o governo está muito mais querendo pegar o dinheiro de volta do que realmente fazer aporte junto ao BNDES. Está cobrando, isso é público. Aliás, eu já disse e vou repetir aqui, não é verdade que o senhor Joaquim Levy, ex-presidente do BNDES, saiu por causa daquela história lá de caixa preta. Ele saiu por causa desse relatório. Por causa desse relatório. Sim, por causa dele, porque ele discordava dessa posição. Porque ele não concorda em retirar 20 bilhões por ano, que é a única receita, na verdade, que nós temos, como eu disse, como obrigação legal do Estado. Então eu quero dizer isso para o senhor. Ele está saindo porque ele não concorda com esse relatório. Entendeu? Porque ele vê claramente, porque de um lado estão querendo tirar os recursos do Tesouro e por outro lado a única garantia constitucional, que é o fundo constitucional que nós temos, que é esse recurso de 40% do PIS/PASEP, o senhor está retirando, na verdade, dessa obrigação constitucional, essa obrigação legal. Então, só para deixar as coisas mais claras, primeiro, nunca tive essa pretensão. Não, eu posso até acreditar que eu acredito que não seja a intenção do senhor. Não, nem nenhuma hipótese. Segundo, também... Só para parar o tempo do deputado. Também acho que não tenha sido por isso. Acho que é uma questão lá deles e do governo. E mas para deixar ainda já se mais arrependeu claro, seguinte, dessa... Não, para deixar mais claro o seguinte, o governo não me pediu isso não também. Mas já está arrependido, né, Samuel? Vai rever não, o governo não me pediu isso e mais, fiz porque entendi que enquanto houver déficit, como houve nos últimos anos, teve um déficit no FAT em 2018 e teve déficit no FAT em 2017. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem déficit no FAT, tem déficit na Previdência. O governo passa a contrair, aumentar a sua dívida, tira dinheiro da educação, da saúde para cobrir esses buracos, ao mesmo tempo está emprestando para o BNDES. Mas não é isso que vai resultar. Então eu acho que é uma questão para se discutir. Aliás, desde o dia que eu apresentei o relatório, eu deixei clara que essa questão está em aberta para ser discutida. Agora, não tem vínculo nenhum com o governo, não tem vínculo nenhum com o Joaquim Levy, nada. É para discutir essa questão claramente, porque essa legislação tem 30 anos. Essa legislação foi feita pelo José Serra há 30 anos na Constituição. Eu acho que ela tem que ser modernizada, atualizada, revista, depois de 30 anos. Então nós temos que discutir uma nova regra. Não precisa ser necessariamente essa, nem a minha, nem a do Serra. Nós estamos abertos à discussão ainda, mas posso ser assim, com toda clareza, o senhor pode ficar tranquilo. Olha, eu acho até que nem teria essa força de um relatório para derrubar um presidente do BNDES. Senhor presidente, olha, o relator, primeiro, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão profunda sobre o papel do BNDES. Porque se nós estamos dizendo aqui sobre problema fiscal, nós estamos falando sobre geração de emprego, sobre uma série de problemas, o BNDES é estratégico. E quando você retira 20 bilhões em média por ano, que essa é a previsão que o senhor fez, inclusive 200 bilhões, eles fazem aqui uma planilha de 250 bilhões.
mas na verdade é muito mais do que isso, porque geralmente esse recurso mesmo, ele vai ser emprestado, volta com juros, isso dá um aporte de 10 anos de 437 bilhões para o banco. Então, é muito importante a gente fazer esse debate, e eu posso até acreditar, e eu acredito que o senhor não teve essa intenção. Agora, o fato é que nós entendemos que a importância do BNDES, inclusive na geração de emprego, do desenvolvimento da economia, nós não podemos desprezar isso. E isso aqui vai ser um elemento que vai prejudicar profundamente, né, o papel do BNDES como um instrumento estratégico para o país. Até numa realidade que nós vivemos hoje, de juros estratosféricos, né, de uma concentração enorme da questão dos bancos, né? Aliás, nós temos uma situação que é chamada operação compromissada, que é interessante, nós temos que discutir esse problema. Isso está consumindo 60, 70 bilhões, já foi responsável pelo acúmulo de uma dívida pública com relação ao Banco Central de 1 trilhão e 300 bilhões. Em nome de, na verdade, uma política monetária. É um dinheiro que pega dos bancos, para o banco não emprestar, portanto, recessiva, uma medida recessiva, em nome de para manter a liquidez da moeda brasileira, e nós estamos pagando caríssimo para os bancos não emprestarem. Essa é a realidade, aí a gente discute. Aí vamos discutir a aposentadoria do seu Zé, do seu João, mas não discute a situação dos bancos. E agora, se retirar o BNDES, o senhor pode ter certeza, os bancos vão aplaudir muito, porque é menos um para concorrer com eles, e os juros vão subir mais ainda. Então, eu acredito que não seja a intenção do senhor, mas é preciso fazer uma reflexão, e nós não podemos tirar o único recurso que tem garantia legal, que é por lei, que é obrigatório, né, que é, na verdade, essa previsão constitucional de alimentar uma política de Estado de financiamento. Nós podemos até discutir aonde aplicar esse recurso e como. Eu tenho sérias críticas ao balanço dos últimos anos, mas deixar de ter esse recurso, eu, sinceramente, ficar aí dependente dos bancos privados, eu acho que é um